Bom dia, meus queridos alunos. Vocês vão ver alguns dos slides das próximas aulas escrito professor Rossi. Foi o professor Rossi mesmo que fez esses slides e nós estamos utilizando nessa aula de vocês. Na verdade, eu estou utilizando, né? Mas em conversa com ele achamos que era bacana a gente usar esse trabalho dele que ele fez e é muito rico, muito bacana, tá? Então, nessa nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo, tá? Bom, o que caracteriza o ímpeto empreendedor, né? A gente tem uma pesquisa aqui de porcentagem da população entre 18 e 64 anos que se dedicam ao empreendedorismo em vários lugares do mundo e no Brasil nós temos 14,2% dessas pessoas, tá? Mas o que importa para a gente é quais são as origens do pensamento empreendedor, né? Existe várias formas de sermos empreendedores, né? Mas antes de tudo, vamos pensar um pouquinho da onde vem, né, esta origem, essa palavra e o empreendedorismo, de fato, como é que ele acontece. Então, entre os séculos 18 e 19, a gente vai ter o que nós vamos chamar de liberalismo econômico, né? E a partir desse momento entra em cena o empreendedorismo, tá? Então é a ideia de inovação para um desenvolvimento econômico, tá? Então eu vou empreender, né? Na direção de uma inovação para promover o desenvolvimento econômico. Bom, mas o que de fato caracteriza um ímpeto empreendedor? Bom, é um tema, claro que bastante complexo e nós vamos trabalhar ele de forma bem simples, mas algumas coisas são importantes. Tem que se ter uma disposição para assumir riscos. Por quê? Porque não existe nenhum negócio, nenhum tipo de negócio, que não se assuma um determinado risco, né? Quando iniciamos um novo negócio, nós estamos sim assumindo riscos, riscos tanto financeiros como também emocionais, porque como investimos o nosso dinheiro, podemos não tê-lo de retorno. Mas ao mesmo tempo, emocionalmente também ficaríamos, vamos dizer assim, com a nossa imagem, a nossa estima prejudicada, tá? Bom, riscos financeiros decorrentes do investimento do próprio dinheiro, né? E é claro, de abandono de um emprego ou alguma carreira que você tinha anterior. Riscos familiares se a gente envolve a família no negócio. E é óbvio que nós envolvemos praticamente toda a família no negócio, né? Se eu sou um pai de família, eu vou envolver toda a minha família. Se eu sou uma mãe que ajuda no sustento da casa, tá? E depois aqueles riscos que eu já comentei lá em cima, que são os psicológicos, né? Caso a gente venha a fracassar. Mas o grande empreendedor é aquele que empreende, né? E que corre esses riscos, mesmo que saibam das dificuldades, porque é só assim, né, que nós temos as grandes invenções, né? As grandes que a gente fala assim, ó, conquistas de grandes fortunas ou conquistas pessoais também. Então, a gente pensa que aquele que é empreendedor, ele quer se realizar, né? Ela é diferenciada dos outros porque ela tem uma necessidade de realização. As pessoas que normalmente têm essa necessidade gostam também de competir, de serem excelentes, tá? E preferem ser responsáveis por suas tarefas. Por quê? Porque elas sabem que elas, dependendo de si mesmas, de si próprias, elas vão dar conta do recado. Então, elas atribuem as tarefas a si mesmas. O que um empreendedor precisa ter? Ele precisa ter autoconfiança. Se ele não possui uma autoconfiança para enfrentar os desafios, ele não vai conseguir enfrentar os problemas que vão aparecer no seu dia a dia. Então, autoconfiança é muito importante. E uma crença no sucesso.
Porque o sucesso, gente, ele não vem do nada, né? Ele vem dos nossos esforços, das nossas habilidades, do nosso controle. Que controle? Uma vida controlada, porque eu não posso pensar que eu vou ter sorte, né? Não é um acaso. Eu preciso controlar para que eu realmente tenha sucesso. Bom, o que caracteriza esse ímpeto empreendedor vai impulsionar as pessoas para empreender. Normalmente, os refugiados estrangeiros vêm para trabalhar e trabalham aqui no Brasil empreendendo, por quê? Porque eles vão ter muito mais dificuldade, por exemplo, de conseguir um emprego formal, tá? Esses refugiados, eles vão, de alguma forma, trabalhar, né? Conseguir, dentro daqueles processos dos quais eles se impõem, serem empreendedor. Por quê? Porque normalmente eles não dão conta do tipo de trabalho que a eles são atribuídos dentro, por exemplo, de uma empresa em outro país. Eles não têm aqueles hábitos culturais, tá certo? Então a gente tem várias possibilidades de pensarmos esse ímpeto empreendedor, tá? Por exemplo, aquele que tem extrema habilidade, né? Ele tem uma habilidade técnica, ele tem determinados conhecimentos, né? E ele pode sim ser um gestor do seu próprio negócio, mas lembre-se, eu posso ter uma super habilidade técnica e não ter conhecimento de gestão. Então, o ideal é que as duas coisas se unam, que eu me forme, né, para que eu tenha o treinamento técnico e também a possibilidade de conhecer uma gestão. Porque não basta só uma experiência técnica do trabalho, porque eu preciso também me comunicar bem, tomar decisões, gerir o meu trabalho, né? Tem aqueles tipos de empreendedorismo que ele é dentro de uma determinada forma nova que se apresenta, né? Então eu tenho já determinados conhecimentos e percebo que eu, sabendo de determinados fatos, posso vir a ganhar dinheiro de outra forma, de outra maneira, tá certo? Então, se vamos gerir o nosso próprio negócio, eu preciso ter tudo muito bem pensado, né? Para que eu possa garantir o meu sucesso e ter o mínimo possível de dor de cabeça, tá? O mínimo possível de desgaste emocional, tá bom?